Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Na Índia do século VII, um caldeirão de reinos em guerra e de ideias em ebulição, o budismo enfrentava um de seus maiores desafios. As grandes universidades monásticas, como Nalanda, eram faróis de conhecimento, mas também arenas de combate intelectual. Brahmanes, jainistas e dezenas de outras escolas filosóficas disputavam a verdade com uma ferocidade que hoje mal podemos imaginar. Um debate perdido não significava apenas uma derrota acadêmica. Poderia significar a perda de patrocínio real ou o fim de uma linhagem, por exemplo. E foi nesse cenário de alta pressão que surgiu uma das mentes mais afiadas e, talvez, mais difíceis da história do pensamento humano. Dharmakirti, um homem que não apenas defendeu o budismo, mas o redefiniu, transformando a lógica em uma arma de libertação. As fontes tibetanas, nossos principais guias por sua vida nebulosa, contam que ele nasceu ao sul da Índia, em uma família brahmane de grande prestígio. O seu destino parecia já traçado: seguir os passos de seus ancestrais. Mas o destino de Dharmakirti foi selado por uma ferida familiar. O seu tio, nada menos que o famoso erudito Kumarila Bhatta, um dos maiores defensores da escola Mimamsa e um crítico ferrenho do budismo, teria, assim, sem dó, humilhado o jovem sobrinho em público. As palavras exatas se perderam no tempo, mas conta-se que o impacto teria sido profundo. E aqui vale uma pequena pausa na história desse grande mestre, para nós entendermos assim, pelo menos um pouquinho, o que era essa tal de escola Mimamsa. Pensem nela como a ala mais conservadora e ritualística do hinduísmo à época. Para a Mimamsa, a coisa mais importante do universo eram os Vedas, os textos sagrados.
Para eles, os Vedas eram eternos, infalíveis e não tinham sido escritos por ninguém, nem mesmo por deuses. E para eles, o propósito da vida era realizar os rituais descritos nos Vedas com perfeição, com primazia absoluta. O foco não era em um deus pessoal ou na iluminação, mas na correta execução desses rituais, que por si só geraria o resultado desejado, como ir para o céu, por exemplo. Era uma filosofia de dever, de tradição e, acima de tudo, da autoridade inquestionável das escrituras. E o budismo, com a sua rejeição dos Vedas, dos rituais e do sistema de castas, era o seu inimigo natural. Então, quando Dharmakirti se volta contra a Mimamsa, ele não está apenas brigando com o tio. Ele está desafiando a própria fundação do sistema religioso dominante da Índia. Ferido em seu orgulho e intelecto, Dharmakirti tomou uma decisão que mudaria o curso da filosofia asiática. Ele não apenas abandonaria a tradição de sua família, mas se tornaria o maior adversário intelectual dela. Ele renunciou à sua herança, viajou para o norte e chegou aos portões de Nalanda, o maior centro de saber do mundo conhecido. E lá, segundo a tradição, ele foi ordenado monge pelo mestre Dharmapala. Mas ele não buscava apenas refúgio, ele buscava ferramentas. E a ferramenta mais poderosa que ele encontrou foi o legado de um gigante que já havia partido e que nós conhecemos na semana passada, Dignaga, o pai da lógica budista. Mas olha, Dharmakirti, ele não se via como um mero seguidor de Dignaga. Ele se via como um refinador, uma espécie de aperfeiçoador. E em sua obra-prima, o Pramanavartika, ele deixou um testamento de sua autoconfiança que muitos viam como arrogância. Nos versos de abertura, ele lamenta que os seus contemporâneos, com as suas mentes pequenas e vaidosas, jamais compreenderiam a profundidade de seu trabalho. E ao fim, ele faz uma profecia sombria. A sua obra, de uma complexidade sem rival, envelheceria na obscuridade, trancada em si mesma, para sempre incompreendida. Praticamente um drama king, né? Mas, felizmente para nós, ele estava equivocado. Dharmakirti não era um monge de meditação silenciosa em cavernas, não. Ele era um guerreiro das salas de debate. As crônicas o descrevem como um debatedor implacável, cuja calma era quase tão desarmante quanto a sua lógica. Dizem que, enquanto os seus adversários se exaltavam, gesticulando e perdendo a compostura, Dharmakirti permanecia sereno,
ouvindo atentamente. E então, pouco antes de entregar o golpe final, ele às vezes oferecia um leve sorriso. Um sorriso que ficou conhecido como o prenúncio da derrota intelectual. E assim, ele não debatia para humilhar ninguém, viu? Para ele, a vitória em um debate não era sobre derrotar uma pessoa, mas sobre destruir a prisão da ignorância que a acorrentava. Cada argumento refutado era um grilhão quebrado. A sua clareza era, em sua visão, uma forma de compaixão radical. Ele acreditava que a confusão mental era a raiz de todo o sofrimento e que desembaraçar os nós do pensamento era o maior presente que um filósofo poderia oferecer. E então, a sua reputação cresceu a ponto de se tornar uma lenda em Nalanda. Ele desafiou e derrotou os maiores eruditos não budistas de seu tempo, incluindo os seguidores de seu próprio tio. Mas claro, a sua vida não era apenas feita de triunfos intelectuais. Há uma história, talvez apócrifa, mas profundamente reveladora, que o mostra em uma luz diferente. Já famoso, Dharmakirti teria sido visto caminhando, de vilarejo em vilarejo, tigela na mão, pedindo esmolas, como o mais simples dos monges. Se diz que um grupo de jovens estudantes, maravilhados com aquela oportunidade de aprender com o grande mestre, o teria seguido, esperando assim só o momento de ouvir aquela pérola de sabedoria lógica. Mas em um certo ponto, Dharmakirti teria parado, erguido a sua tigela vazia e dito: "A mente que brilha no debate é a mesma que deve ser humilde para pedir arroz." E nesse gesto reside a síntese da sua filosofia. O rigor intelectual mais absoluto não valia de nada sem a humildade da prática. A lâmina da razão, para ser eficaz, precisava ser empunhada por uma mão desapegada do orgulho. O legado de Dharmakirti está contido em seus 7 tratados sobre o conhecimento válido. Mas a sua obra-prima, o Pramanavartika, ou Comentário sobre o Conhecimento Válido, é um monumento da filosofia mundial. É um texto denso, quase que matemático em sua precisão, e ali ele expande as ideias de Dignaga e constrói um sistema completo para entender como que nós sabemos o que nós sabemos. Para ele, conhecimento válido não é apenas uma crença verdadeira. É uma cognição que é nova, não contraditória e, crucialmente, eficaz. Conhecimento válido é aquele que nos permite agir com sucesso no mundo. É o que ele chama de conhecimento que destrói enganos. A filosofia, para Dharmakirti, deixa de ser um passatempo abstrato e se torna uma ferramenta pragmática para a libertação.
E um de seus argumentos mais famosos e influentes é sobre a continuidade da consciência. Em um debate contra as escolas materialistas que afirmavam que a mente emerge da matéria, assim como a chama de uma vela, Dharmakirti apresentou uma lógica demolidora. Ele argumentou, primeiro, que a consciência não pode surgir do nada. Segundo, que ela não pode emergir de algo de natureza completamente diferente de si mesma, como a matéria inerte, e que, portanto, terceiro, cada momento de consciência deve ser causado por um momento anterior de consciência. Com isso, sem postular uma alma eterna e imutável, o que seria, por óbvio, contra o ensinamento budista do não-eu, ele estabeleceu a base lógica para a ideia de um fluxo mental, um contínuo de consciência que precede o nascimento e que sucede a morte. E esse argumento se tornou a pedra angular da defesa budista da reencarnação e influenciou o pensamento no Tibete, na Mongólia e na China por séculos. Ele era um nominalista radical. Para ele, apenas os particulares momentâneos, únicos e irrepetíveis eram reais. Tudo mais, os universais, conceitos, nomes, eram ficções mentais. Ferramentas úteis, sim, mas vazias de realidade intrínseca. O mundo real é um fluxo incessante de momentos de causa e efeito. E a tarefa do filósofo era ver através do véu dos conceitos para perceber essa realidade vibrante e impermanente. Não sabemos como Dharmakirti morreu. Assim como muitos grandes mestres, a sua vida termina em silêncio, sem monumentos ou túmulos grandiosos. Mas seu verdadeiro monumento é a tradição que ele ajudou a moldar. Quando o budismo foi transmitido para o Tibete, séculos depois, não foi apenas um conjunto de rituais e de meditações que cruzou o Himalaia, sabe? Foi um sistema de pensamento rigoroso, e a espinha dorsal desse sistema é a lógica de Dignaga e Dharmakirti. Os lamas tibetanos afirmam que, sem a clareza e o rigor de Dharmakirti, a transmissão do Dharma teria sido intelectualmente frágil, vulnerável a superstições e a interpretações equivocadas. Até hoje, nos grandes mosteiros tibetanos, os monges iniciam a sua educação filosófica estudando os textos de Dharmakirti. O som dos debates, onde jovens monges batem palmas para pontuar os seus argumentos, é um eco direto da cultura intelectual de Nalanda personificada por ele. Ele forneceu o esqueleto lógico sobre o qual a rica tapeçaria do budismo vajrayana foi tecida. E você pode estar me perguntando, ou se perguntando, monge de sofá, por que é que ele importa hoje, em um mundo tão diferente do que ele viveu? E a resposta
é que é porque Dharmakirti nos fez a pergunta mais fundamental, que é: como você sabe que o que você sabe é verdade? Assim, ele nos ensinou que a clareza mental não é um luxo, mas um ato de compaixão. E em um mundo inundado de desinformação, de opiniões apaixonadas e de narrativas conflitantes, a sua exigência por rigor, por evidência e por lógica impecável é mais relevante do que nunca. Ele nos mostrou que o caminho espiritual não é uma fuga da razão, mas a sua mais alta aplicação. E entre nossos medos, desejos e apegos, nós somos constantemente enganados pelas nossas próprias mentes. Dharmakirti é o mestre que não oferece consolo fácil, mas algo muito mais valioso: as ferramentas para construir a nossa própria bússola interna, a lâmina da razão para cortar o labirinto da confusão. Dharmakirti, o herdeiro rebelde, ou o debatedor arrogante, ou o monge humilde, um homem de paradoxos que nos ensinou que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas. Ele é a prova de que a mente, quando afiada pela lógica e guiada pela compaixão, pode se tornar um instrumento supremo da libertação. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas, uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.